E aí, galera, estamos ao vivo aqui de novo. Como que vocês passaram a semana? Vê se eu compartilho o link aqui, só um minutinho. Hoje deu uma esfriada aqui em Paraíso, tá um tempo meio chuvoso. Estamos quase começando, viu? Vou compartilhar aqui no grupo da comunidade, daqui da rede de jovens. E aí, quem tá aí, manda um feedback pra gente. Manda um oi aí escrito pra gente saber quem tá assistindo. Já vamos começar. Faltam 9 minutos ainda, tá até cedo, né? Hoje eu cheguei mais cedo aqui. E hoje nós vamos falar aí, não sei se vocês viram no título, o verdadeiro amor jamais acabará. É interessante, é algo que eu creio que vai falar aos corações, aos nossos corações, em nome de Jesus, né? Hoje ainda nós temos o Jogo do Brasil, coisa boa. Você que estiver assistindo aí, manda um alô pra gente aqui. Como é que tá o áudio, a imagem, se tá tudo legal, se não tá. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Ainda tá cedo, 8 minutos ainda para as 8. Começar às 8 em ponto. Vamos proseando um pouco. Ô, Jean, paz do Senhor, como é que você tá? Tudo chique? E pra ir pro Bela Vista, tá frio aí, cara? Tá dando pra ouvir aí, tranquilo, Jean? Ah, agora eu fiquei no meio do vídeo, ó. Tava pro canto dele. Creio que a internet hoje não deve cair muito. Sete minutos. Vamos curtindo uma musiquinha aqui, ó. Tá bom? Valeu. Que tua glória fez comigo. Ministério Voz de Muitas Águas. Bonito pra caramba esse louvor.
Tô só aguardando aqui mais um pouquinho, só para dar as 8 horas, nós começamos sempre às 8. Falta 5 minutos e nós vamos começar. Deixa eu abaixar a música aqui. O Luiz Carlos, um abraço para ele também. O Luizinho. Vamos lá, né, galera? Vamos que vamos. E a cada instante que passa, a volta do nosso Senhor fica mais perto, mais próxima. Nós precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos. E isso é muito bom. Falta pouco, viu, galera? 4 minutos, nós já vamos começar já. Cronometrando aqui, ó. Três minutos. Se você puder, compartilha também na sua timeline aí o link para mais pessoas poderem assistir também e serem abençoadas. Todas as terças nós vamos estar aqui às 8 horas. Estou esperando dar às 8, faltam apenas 3 minutos, né? E nós vamos começar. Algumas pessoas ainda não entraram, tem pessoas que toda terça estão junto com a gente. É uma alegria muito grande poder saber que tem pessoas de vários lugares ouvindo, né? Poços, Uberlândia, várias outras cidades acompanhando, né? Bem legal a gente poder ver isso, né? Várias pessoas recebendo a palavra de Deus. Isso é bem legal mesmo. Dois minutos. E a gente vai começar. Tá caindo muito a conexão? Como é que tá aí? Quem estiver assistindo, fala aí pra mim. Aqui eu tô vendo que tá oscilando um pouco, tá caindo um pouco. Mas vai mandando um feedback aí se tá legal, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, questão de iluminação, se eu estiver falando muito rápido. Pode mandar aí um feedback pra gente. Eu creio que a gente... Falta 1 minuto. Creio que nós já podemos começar, né? Vamos estar orando primeiro. Se você puder, onde você estiver, fechar seus olhos, feche seus olhos agora. Nós vamos estar colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Querido Deus, nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que nós queremos fazer, Senhor, é pedir que o Senhor nos perdoe se nós falhamos em algo, se entristecemos ao Senhor, se hoje cometemos algum pecado. Não importa qual seja, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Queremos pedir que o Senhor olhe para dentro de nós, sonda os nossos corações, ó Deus, e nos mostre se há algum caminho errado, algum caminho mau, para que nós possamos nos corrigir. Nós queremos nos aprofundar em um relacionamento íntegro e sincero com o Senhor. Não queremos apenas um relacionamento superficial. Queremos ir cada vez mais e mais profundo em Ti, Senhor.
que o Senhor possa ministrar sobre nós o Teu precioso sangue nesse momento, do alto de nossa cabeça até as plantas de nossos pés, para que nós possamos entrar na presença do Senhor, querido Rei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor envie os anjos do Senhor na casa ou no local onde cada uma das pessoas que acessarem esse vídeo e assistirem agora. Envia esses anjos lá, Tua palavra diz que eles são ministros do Senhor, que estão trabalhando para aqueles que estão sendo salvos, que eles possam ser enviados agora, Senhor Deus, a essas casas, que Teu Espírito Santo possa tocar nos corações. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, Senhor Deus, nosso coração, para que nós possamos receber. E tudo aquilo que o inimigo possa intentar para tentar roubar a palavra do Senhor, essa semente que será plantada hoje, seja jogado por terra e destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, cada um que entrar, Senhor Deus, para ouvir essa palavra, Pai. E que até o término, Senhor Deus, dessa ministração, o Senhor possa falar muito aos seus corações. E no final nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos clamar o milagre do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, galera? Ô, Rosângela, paz do Senhor. Ah, que bom ver vocês aí, ó. Legal. Um abração. Um abração mesmo. Fico muito feliz de poder ver as pessoas, o pessoal aqui da igreja assistindo. É isso mesmo. Se puder, compartilhe o link para que outras pessoas também possam acompanhar. Isso é bem interessante. Como eu coloquei aí na descrição do estudo de hoje, nós vamos falar sobre o amor, o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, jamais acabará, né? E eu quero ler o texto que está em 1 Coríntios 13, do 7 ao 8. Geralmente nós usamos esse texto em casamentos, né? Já vi inúmeros casamentos, inúmeras pregações relacionadas a casamento, convites de casamento, onde nós vemos esse texto. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios 13, 7 e 8. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Essa semana, não vou falar essa semana não, mas já faz algum tempo que o Senhor está falando comigo sobre a questão de se fazer uma aliança com Ele, e não é uma coisa nova, principalmente para nós aqui da comunidade, no qual o pastor João tem sempre trabalhado essa ideia de que você precisa ter uma aliança com o Senhor. E nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos Deus fazendo alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó, fazendo aliança com o povo de Israel. E decorrente dessa aliança que eles faziam com Deus, ou Deus fazia com eles recebiam bênçãos. E hoje nós vivemos uma nova aliança que é através de Jesus Cristo, através do sangue dele. Até ontem, para nós aqui, foi celebrado, né, a Santa Ceia do Senhor, no qual nós sentamos à mesa, nós comemos do pão, tomamos do cálice, domingo, ontem foi segunda. Tomamos do cálice, o pão representando o corpo de Cristo, o suco de uva que representa o sangue de Cristo, e isso tudo simboliza a nova aliança do Senhor com a igreja. E é sobre isso que eu quero falar. Essa aliança, tendo em vista nós e o Senhor, tá? E esse texto, ele começa a dizer para nós o seguinte: o amor, ele tudo sofre, o amor, ele tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca acabará, o amor nunca perecerá, mas profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar e o conhecimento passará. O que vai ficar é o amor. E por isso que eu quero falar sobre amor verdadeiro hoje, tá? Nós vamos estar usando aqui para falar sobre a experiência de José. José que foi vendido ao Egito, foi trabalhar de escravo na casa de Potifar. Depois ele acaba sendo jogado na cadeia, passa um tempo lá na cadeia, depois ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro do rei. Logo após ele
ele fica mais um tempo, né, lá, depois ele acaba interpretando o sonho do próprio rei, não só interpreta, como dá para o rei o que ele deveria fazer diante daquela circunstância. Nós vamos falar sobre ele. E para falar sobre ele, eu quero falar sobre o amor. Justamente esse amor verdadeiro. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje é isso, amor verdadeiro. Tá? Digitando na internet, no site significados.com.br, eu digitei lá amor verdadeiro e apareceu um significado que eu achei interessante e eu trouxe aqui para a gente poder falar sobre ele. Lá diz o seguinte: amor verdadeiro é aquele onde duas pessoas se amam, independentemente das situações e problemas que possam viver. Então, a primeira parte, ele diz que o amor verdadeiro é quando duas pessoas se amam, independentemente de qual situação venha ou de qual problema possa vir, elas vão continuar se amando. Tá? Ele continua dizendo assim: o amor verdadeiro é aquele que nada pode abalar e que resiste a qualquer dificuldade, fazendo que nos momentos ruins eles se unam cada vez mais. Preste atenção que quando o Paulo ele vai falar sobre o amor, ele fala que o amor é capaz de sofrer, ele é capaz de crer mesmo no sofrimento, ele é capaz de esperar, ele é capaz de suportar qualquer coisa. E não só isso, ele nunca acabará. E quando nós vamos falar nesse significado, sobre o amor verdadeiro, nós vemos que ele diz o seguinte: esse amor, nada pode abalar esse amor. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada vai abalar o amor verdadeiro, certo? E quanto mais complicada a situação ficar, mais as duas pessoas que estão unidas por esse amor vão se tornar mais unidas. Usei a mesma palavra aí, me desculpa, né? Então, quanto mais difícil for, mais unido essas duas pessoas vão ser, mais elas vão se apegar uma à outra. Então, é isso que eu queria definir como um amor verdadeiro. Porque quanto mais complicada for a situação que se passa, mais unido aquelas duas pessoas vão ser. Tá? Então, o amor verdadeiro é aquele onde duas pessoas se amam, independente das situações e problemas que possam viver. O amor verdadeiro é aquele que nada pode abalar e que resiste a qualquer dificuldade, fazendo com que nos momentos ruins eles se unam cada vez mais. Então vamos ficar com essa ideia, tá? De amor verdadeiro, que não importa o que acontecer, indiferentemente do que seja, eles vão continuar se amando e por mais complicado que a situação venha a parecer, tá? Por mais difícil que seja a circunstância, eles vão se unir cada vez mais. A dificuldade, o problema vai servir para unir essas duas pessoas cada vez mais, certo? E eu quero fazer um paralelo agora, não falando de um relacionamento homem-mulher, ou sei lá, né? Mas um relacionamento, no nosso caso aqui, Deus-homem, tá? Deus-mulher. E usar essa ideia de amor verdadeiro com vocês, tá? Essa compreensão. 1 Coríntios 13, do 7 a 8, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece. Se nós formos ver esse amor de Deus para conosco, está perfeito. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecam, eles são separados do amor de Deus, e aí começa uma era onde o pecado toma conta do homem, chega ali em Noé, Deus olha para a face da terra, e o único justo que ele encontra sobre a face da terra é Noé. E ele vai então destruir ali todos os homens, porque não dava mais, o pecado deles era tão grande diante de Deus que não dava mais, e vai começar tudo de novo de Noé. Depois vai passando, o salmista diz que ele olha para a terra e não achava nenhum justo sequer, e aí o que ele faz? Ele manda Jesus Cristo. Diante de tudo isso, e tendo a compreensão de que o pecado, quando nós pecamos, o pecado é contra Deus, contra a santidade de Deus, nós podemos ver sim que Deus tudo sofreu, Ele creu, Ele esperou, Ele suportou e Ele não deixou o amor acabar. Né? Boa noite aí a Gleiciane que está assistindo, a Adriele. Então, recapitulando para vocês, o amor verdadeiro de Deus para com o homem, eu estou englobando todas as pessoas, é perfeito.
Ele vai saber sofrer, crer, esperar, suportar. Ele nunca vai acabar. Nunca. No entanto, que Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus. A não ser nós, né? A não ser nós. Mas nada nos separa do amor do Senhor. O problema maior é o amor nosso para com Deus. Não Deus para com a gente, mas nós para com Deus. O amor que há em nós por Deus, ele precisa ser verdadeiro. Por quê? Nessas situações difíceis, eu ainda não entrei no texto, né, mas nós vamos falar, nessas situações difíceis, esse amor verdadeiro precisa fazer com que os nossos laços com Deus, eles venham ser cada vez mais justos, nós venhamos nos tornar cada vez mais próximos do Senhor. E geralmente não é isso que acontece. Tá? O que geralmente acontece é que quando vem os momentos difíceis, um grupo de pessoas, não vou falar que é todos, não, tá? Mas algumas pessoas, a tendência delas é se distanciarem de Deus. Isso é uma coisa que nós vemos, e, bom, não é hoje que eu estou na igreja, já faz bastante tempo que eu estou na igreja, e eu sempre vi isso acontecer. Não foi uma, duas, três, quatro, foram várias e várias vezes, onde uma circunstância, um problema, uma dificuldade acabou afastando pessoas da presença do Senhor. E eu quero que você entenda então essa questão, nosso primeiro ponto, o amor verdadeiro. Tá? O amor verdadeiro é aquele que nada vai abalar ele. Ele vai resistir a toda e qualquer dificuldade que aparecer. E por mais que venham momentos ruins, esses momentos ruins na realidade vão fazer com que se una cada vez mais essas duas pessoas que estão envolvidas nesse amor verdadeiro. Tá? Esse é o nosso primeiro ponto que eu quero que você entenda. Porque nós estamos levando em consideração 1 Coríntios 13, 7 a 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, o amor nunca perece. Mas o restante, né, aí ele fala, mas as profecias, elas vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. O verdadeiro amor vai ficar, certo? Então vamos continuar aqui. Nosso segundo ponto chama-se resistindo a qualquer dificuldade. E agora que eu vou estar entrando na história de José, tá? Se eu estiver falando muito rápido, você manda aí para mim que eu diminuo aqui a toada. É que às vezes a gente empolga aqui e acaba falando rápido demais, né? Tô até derrubando as coisas aqui, ó. Fica aí quietinho. Gênesis 37, nós vamos ler do 2 ao 4 e depois nós vamos ler do 17b até o 27, tá? Ó, então Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então vocês podem ver, aqui nós começamos a história da família de Jacó, e essa história vai passar primeiro por José, um garoto de 17 anos, um adolescente, jovem, adolescente para a juventude. Olha para vocês verem como ele era novo. A primeira coisa que José teve que enfrentar foi o ódio dos seus irmãos. Os irmãos não conseguiam nem conversar de forma amigável com José. Ele era odiado por seus irmãos por causa do amor que o pai tinha por ele. Agora do 37, do 17b ao 27. Diz assim, 17b. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. 18. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha para vocês verem. Primeiro, os irmãos o odiavam e não conseguiam conversar com ele de forma amigável. Não sei se você já passou por isso, de ter uma pessoa que não gosta de você e você vai tentar conversar com ela, ela é grossa com você, falta educação com você, ela trata você de um modo estúpido, de um modo bruto. Era assim que os irmãos de José tratavam ele, tá? E aí um dia ele vai se encontrar com os irmãos dele que estavam pastoreando a pedido do pai, Jacó. E na hora que eles veem o irmão, eles traçam então um plano para matar. A família dele traçando um plano para matar ele. Olha para vocês verem. 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros.
20. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. 22. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. 24. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Boa noite, Marquinhos. Deus abençoe. Olha para vocês verem a vida de José, como que foi até aqui, né? Aqui a gente começa aí, a Bíblia começa a relatar a história da família de Jacó. Então ele começa a narrar José com 17 anos, começa a falar sobre o ódio que os irmãos de José alimentavam em sua oração contra ele. Eles tratavam ele de forma áspera, com falta de educação. Quando eles tiveram a oportunidade, eles planejaram matar José, jogaram ele em um poço, não mataram por interferência de irmão, mas eles acabaram vendendo José como um escravo para uma caravana de ismaelitas. Tá? A história de José passa por muitas fases. É odiado por seus irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas, depois a Potifar, como escravo de Potifar, é acusado de tentar abusar da esposa de seu mestre, é lançado em uma prisão, ali fica esquecido por muito tempo. Após tudo isso, Deus o levanta e através dele muitos são abençoados. Mas tudo isso só ocorreu por causa da fidelidade que José demonstrou em todas as situações que ele passou. É agora que eu quero falar com vocês. Nós estamos falando sobre amor verdadeiro. E quando nós falamos sobre amor verdadeiro, nós falamos que ele tudo sofre, ele espera, ele crê, ele suporta e ele nunca acaba. Um amor verdadeiro nunca acaba. Vejam a história de José. José, com 17 anos, um adolescente para jovem, odiado pelos irmãos, tentaram matar ele, venderam ele como escravo. Ao chegar no Egito, ele é comprado por Potifar, que era um general, leva ele para casa, ali Deus abençoa ele é fiel ao Senhor. A Bíblia diz que ele era um jovem de estatura, um jovem bonito. A esposa de Potifar acaba se interessando por ele. Ela tenta seduzir ele para que ele vá para a cama com ela. Ele sempre negando isso, sempre fugindo dela, pelo temor que ele tinha a Deus. Ele chega a falar: não poderia eu pecar contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Mas ela sempre insistindo. Um dia ela tenta atacar ele, né? Ele consegue fugir, mas nessa fuga dele, ele acaba deixando para trás roupas dele, né? Nisso ela já bola um plano. Ela começa a gritar. Os escravos vêm até ela e ela diz que ele tentou atacar ela, né? Foi ao contrário. Mas a mentirosa foi lá e inverteu toda a história a favor dela. Quando o Senhor chega, ele acaba ficando muito zangado com José e acaba mandando ele, então, para a cadeia. Chegando na cadeia, olha para vocês verem, né? Deus era com José, a palavra de Deus diz. Ele foi tão abençoado ali que, olha para você ver, ser abençoado dentro da cadeia, né? Deus é Deus. Ele se tornou, então, o responsável por toda a cadeia e pelo que os presos faziam ali dentro. Passado um tempo ali, ele vai interpretar o sonho do copeiro, do rei, que foi preso, junto com o padeiro do rei, que também foi preso. Ele interpreta, um vem a morrer, vem a ser morto pelos seus erros, enquanto o outro é restituído ao cargo. José fica mais um tempo bom ali na cadeia, até que um dia Faraó tem um sonho, e nesse sonho, aquele que ele tinha ajudado lembrou dele e falou para o Faraó que havia alguém que ele conhecia que poderia interpretar o sonho. Aí sim, ele foi ter uma chance de sair da vida que ele começou lá com 17 anos de idade.
né? Ele passou por um período muito difícil e sempre que a coisa parecia que já estava ruim, ela ficava pior, né? Como eu brinco, né? Como o Tiririca disse, o que está ruim não pode ficar pior, né? Ele não conhecia a história de José e nem a história do Brasil, né? Ele não poderia imaginar o que viria pela frente. Mas a história de José foi como aquele videozinho Joseph Klimb, não sei se vocês já viram, dos melhores do mundo. Até eles brincam que a vida é uma caixinha de surpresa e quando você não espera que piore, a coisa piora. No caso de José, foi mais ou menos assim. Ele estava uma vida legal, vamos falar assim, ele estava aqui e caiu para cá, caiu, para depois Deus levar ele lá em cima. Mas em todo esse processo, em todo esse tempo, esse sofrimento, essa distância da família, o ódio, a tentativa de assassinato, a venda dele como escravo, a esposa de Potifar jogar culpa nele, acusar ele de algo que ele não fez, ele ir para a cadeia. Em tudo isso, ele nunca abandonou o Senhor, ele nunca foi infiel ao Senhor. Ele manteve aquele amor verdadeiro, ele tudo suportou, ele creu, ele esperou. Ele não deixou o amor dele acabar. E ali, nesses momentos, mesmo nesses momentos difíceis, nós vemos que Deus era com ele. Ele não foi abandonado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não vai te abandonar. Não vai te abandonar. Guarde isso no teu coração, tá? Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos o Senhor. É diferente. Deus, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você. Se você escolher ficar com Ele, Ele vai estar com você em todos os momentos. Mesmo que você não veja Ele, não sinta. Tem um grande homem de Deus, John Bevere. Ele escreveu um livro que chama Vitória no Deserto. E ele fala que esses momentos de deserto, que seria mais ou menos fases difíceis da nossa vida, são momentos que nós não sentimos a presença de Deus e nem ouvimos a sua voz. Isso deixa a pessoa quase louca, né? É muito interessante, se chama Vitória no Deserto, é John Bevere. Muito bom, é um livro legal, muito interessante de se ler. E então, diante de tudo isso que aconteceu com ele, mesmo a situação dele, em vez de melhorar, começar a piorar, e piorando, até ele chegar no fundo, nós vemos que ele manteve a fidelidade dele com Deus. Ele não se desviou, ele não se distanciou. O amor dele foi tornando ele cada vez mais próximo do Senhor. Então, ali, poxa, ele tinha tudo com o pai dele gostava demais dele, ele é vendido para os egípcios, chega lá, nós não vemos falar que José reclamou, que José é isso, que José abandonou a fé, que José esqueceu de Deus, não, Deus era com ele, então é sinal de que aquelas dificuldades aproximaram José mais de Deus. A coisa piorou, ele foi para a cadeia. Nós não vemos falar que José reclamou, José se afastou, José abandonou Deus. Não, nós vemos falar que Deus era com ele, sinal de que ele se aproximou mais ainda de Deus. Lembra que nós falamos que quanto maior a dificuldade, mais eles se unem? Foi a posição, então, de José. Quanto mais foi difícil, mais ele se uniu ao Senhor, mais próximo ele foi se tornando de Deus. Nós vemos algo semelhante na história de Jó. Jó, ele começou a passar por momentos difíceis. Enquanto ele estava num momento bom da vida dele, enquanto ele era um dos homens mais ricos daquela época, os filhos dele estavam sempre festejando, nós entendemos então que ele disse algo. Ele falou o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar com o Senhor. Quer dizer, enquanto ele estava naquela vida estável dele, aquela vida boa, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Ele ainda, mesmo ele conhecendo Deus, ele estava distante do Senhor. Mas quando ele passou por tudo aquilo que ele passou, e quando ele chegou lá no final, onde Deus restituiu ele disse o seguinte: hoje eu conheço o Senhor de andar com o Senhor. Não é mais de ouvir, é de andar. Foi isso que aconteceu com José. Ele foi estreitando cada vez mais o laço que ele tinha com o Senhor, o vínculo, o amor, o sentimento que ele tinha com o Senhor. Ele se aproximou mais. O tempo difícil da nossa vida tem que fazer isso com a gente. Nos aproximar mais de Deus e não nos distanciar de Deus, tá? Esses momentos, não importa qual seja o momento que você esteja passando, isso precisa te levar para perto do Senhor.
Às vezes é até algo que Deus está deixando acontecer a você para que você se aproxime mais dele. Porque quando nós estamos numa zona de conforto, quando nós estamos, tá tudo bem para nós vamos tocando a vida do jeito que está. Nós vamos, você está tudo tranquilo comigo, eu não estou passando nenhuma necessidade, nenhuma falta, nenhuma dificuldade, nenhum problema, está tudo legal. Eu continuo a viver da mesma forma. Por quê? Está tudo perfeito. Mas na hora que começa a acontecer algumas coisas com a gente precisa então, a gente começa a reformular o que eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Às vezes Deus deixa essas situações chegarem na gente para que a gente então abra o nosso entendimento e, poxa, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso estreitar mais meu laço, a minha aliança com Deus, como é que está? Eu preciso... Não, vamos ver lá, poxa, minha aliança com Deus está meio embaçada, então eu preciso dar uma renovada na minha aliança com Ele. Eu vou renovar, eu vou me aproximar mais dEle. O amor verdadeiro vai te levar a se aproximar mais de Deus. Mais de Deus, tá? Deus, Ele não se distancia de você. Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma de te abençoar. Deus, Ele te ama. Tá? Olha para vocês verem o amor de Deus em João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou ao ponto de entregar seu próprio Filho. O apóstolo Paulo ainda diz mais: se Ele não negou o seu próprio Filho por amor a nós, o que mais Ele não pode fazer? Olha para você ver. Olha essas afirmativas do amor de Deus. O problema não é Deus, o problema somos nós. Tá? Deus é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. O problema não é Ele fazer o milagre, não é Ele operar, o problema somos nós. Esses momentos de dificuldade precisam nos aproximar de Deus, nos aliançar a Deus, fazer com que a distância entre você e Deus diminua cada vez mais. Você precisa entender isso. Momentos difíceis não são momentos de você distanciar de Deus. Tira isso da tua cabeça e do teu coração. Momentos difíceis são momentos de você se aproximar do Senhor. Tá? Por quê? Porque Ele pode fazer. Lembra, Lázaro estava morto, Marta, Maria vai ao encontro de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz algo para eles: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, o crer é confiar, então é aproximar de Deus mesmo. Crer, a melhor palavra para definir fé no nosso vocabulário é confiança. Então, se nós confiamos em Deus, nós vamos nos aproximar dEle cada vez mais. Esse é amor verdadeiro. Eu vou me unir cada vez mais a Ele. E essa união vai fazer muita diferença para mim. Muita diferença. Nós falamos aqui do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Este descansará. O quem? Aquele que habita ali, naquele local. O que é habitar? Você está ali, morar ali, viver ali. A presença do Senhor. É ali que você vai descansar, é ali que está o teu descanso. Então, realmente, esse momento difícil, por mais difícil que ele, poxa, ainda não melhorou, não tem problema. Aproxima mais, então. Então é porque você tem que aproximar mais. Ainda não melhorou, piorou. Aproxima mais de Deus, mais, vai cada vez mais. Puxa, eu não li a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Eu não orava, começa a orar. Eu não vou no culto, começa a ir no culto, começa a ir na igreja. Certo? Começa a se aproximar cada vez mais de Deus, começa a praticar a palavra dele cada vez mais, tá? 1 Pedro 1, versículo 6 e 7 diz o seguinte, versículo 6: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o que ele está dizendo. Por um tempo vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Você vai passar por provações. Até Jesus Cristo disse isso para nós. No mundo vocês terão aflições. Tá? Versículo 7 agora. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará. O resultado dessas provações que você resistiu, que você se aproximou de Deus, vai resultar em louvor, glória e honra. Olha para você ver, o resultado da aprovação, desse momento, eu sei que vai causar tristeza, gente. Nós não somos um super-homem, nós não temos um peito de ferro para aguentar tudo que vem. Sei que causa, tem coisas da nossa vida que deixam a gente lá embaixo. Tem coisas da nossa vida que a gente perde o chão. Tem ou não tem? Lógico que tem. Tem, eu sei que tem. Tem coisas que a gente nem sabe o que a gente pode fazer para resolver.
Tem coisas que parece que a gente quer cavar um buraco, enfiar dentro e deixar o mundo acabar. Tem sim. No entanto que ele fala aqui, ó, por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro falou, vocês vão se entristecer, vai ser difícil, vai ser complicado, mas vocês vão afunilar o relacionamento de vocês com Deus. Torne esse relacionamento cada vez mais próximo. E o resultado resultará em louvor, glória e honra. Resultará um resultado. Tá? Você pega a tua experiência, se aproxima do Senhor, o resultado é este. Então entendam isso, tá? Terceiro ponto que eu quero falar com vocês do nosso estudo hoje. Nem sei quantas horas são. Já 8h30. Né? Outro ponto que eu quero falar com vocês. A recompensa pela fidelidade do amor verdadeiro. Prestem atenção nisso. Olha o que eu falei para vocês. Resultará. Tá? Você estreitar o seu laço com o Senhor. Você pegar esse amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, é difícil? É. Essa situação é complicada? É. Esse momento para mim é delicado? É. O que eu faço? Vou para perto do Senhor. Eu vou para a sombra do Altíssimo. Entendeu? Eu vou lá, vou habitar lá. Por quê? Porque lá eu descanso. Porque lá é o meu descanso. E aí eu me aproximo do Senhor. Tá? Olha o que Tiago, o livro de Tiago 1,12 diz. 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Persevera, amados. Perseverar. Tá? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Ele persevera, depois ele vai receber a coroa. Perseverar para receber a coroa. Quantas vezes Cristo falou de perseverança para os apóstolos? Quantas vezes ele falou sobre isso? Muitas vezes. Então é perseverar. O que eu pego? Eu pego o meu relacionamento com Deus e vou tornar ele cada vez mais próximo de mim. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Vamos voltar na história de José. José se manteve firme em todas as situações. Continuou sendo fiel. Não o abandonou em momento algum. Por pior que ficasse. Poxa, ele foi vendido como escravo. Não abandonou a Deus. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Potifar contratou ele. Ele não foi infiel a Deus. Ele continuou sendo fiel. Ele continuou aumentando o relacionamento dele com Deus. Deus abençoou ele ali. A esposa de Potifar arrumou um rolo daqueles maiores para ele. Ele vai preso, ele não foi infiel ao Senhor. Olha para vocês verem que ele só está caindo cada vez mais. Ele continuou sendo fiel ao Senhor, ele continuou perseverando, ele continuou lutando ali, por mais difícil que fosse. Você acha que não pode ter pintado ali uma tristeza nele, mas ele falou, não, peraí, meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, né? O Deus que meu pai me contou, meu pai saiu da casa de Isaac, do meu avô, sem nada, ele fez um voto com Deus, falou que se Deus levasse ele de volta, ele seria fiel a Deus, Deus trouxe ele de volta, olha quem meu pai é hoje. Entendeu? Ele foi, então eu tenho que viver com esse Deus, eu tenho que ser fiel a esse Deus. E ele foi, tá? E então chegou a hora de fazer sua colheita. Lembra que a gente sempre está falando de Gálatas, tudo que você planta, você colhe, cada decisão sua é uma semente que você está plantando. José, ele plantou fidelidade o tempo todo, ele plantou uma vida com Deus. Uma hora chega a colheita, tá? Gosto muito de falar sobre isso porque eu gosto de plantar. Não tenho muito tempo, mas eu gosto de plantar. Né? No entanto que tem um pé de tomate aqui em casa, um de romã e tem um pé de amora. O de amora eu acho que já é a terceira colheita que eu vou fazer dele. O de tomate é a segunda. A de romã ainda nem apareceu, né? Então eu sei que tem uma hora que eu vou colher. E tem a hora certa de colher. Eu sei que eu vou chegar lá no pé, se as frutas da amora estiverem verdes, eu não vou poder colher elas. Eu tenho que esperar elas ficarem aquele vermelho bem forte, bem vivo, né? Para mim poder colher. Elas estão prontas para colher. Tudo que você planta tem uma hora que você vai colher. Tem uma hora que você vai colher. Então calma. Se você ainda não colheu, talvez porque não é a hora ainda de colher, mas vai chegar essa hora. Foi o que José fez. Foram 13 anos em que tudo sofreu, tudo creu,
tudo esperou, tudo suportou, e o amor por Deus não acabou na vida de José. José passou 13... Ó, tá caindo aqui as coisas. José passou 13 anos, desde que os irmãos dele venderam ele. Olha, não foi um dia, amados, não foi um ano. Perdão. Não foi um dia, não foi um ano, foram 13 anos. O menino tinha 17 anos. 17 anos quando as coisas começaram a acontecer. Foram 13 anos de queda, vamos falar assim, né? Ele estava lá em cima, caiu lá embaixo. 13 anos, amados. Nesses 13 anos, José foi fiel. José plantou fidelidade ali, certo? Após os 13 anos, recebeu recompensa de sua fidelidade. Chamado à presença de Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó, ele dá a solução ao problema de Faraó e ele se torna governador do Egito. Acima dele só havia Faraó. Só havia o Faraó. Ele mandava e desmandava, tá? Então foram 80 anos, ele viveu até os 110, certo? Com 17, ficou 13 anos lutando. Com 13 anos, ele consegue chegar ao topo de novo, sendo fiel. Presta atenção nisso, sendo fiel. Ele, depois desses 13 anos, ele vive mais 80 anos. 80 anos, tá? Ele então morre com 110 anos. Esses 80 anos depois, ele plantou 13 anos. Foram 13 anos plantando, sendo fiel a Deus, estreitando o relacionamento dele com o Senhor. Depois de 80 anos, ele colheu tudo o que ele plantou. Preste atenção nisso. O amor verdadeiro vai te aproximar de Deus. E esse amor verdadeiro vai te levar a plantar coisas boas. E você vai colher, a colheita chega. Chega. Então, coloque algo no seu coração. O que você quer receber do Senhor? Qual a mudança? O que você precisa que o Senhor faça pela tua vida? Você precisa de uma porta de emprego, você precisa de uma mudança, de uma cura, você precisa de uma mudança no seu relacionamento, você precisa que Deus toque no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Eu não sei o que você precisa. Você sabe. E eu vou te falar uma palavra do Senhor para você. Renove a sua aliança com Deus agora. Ou se você não tem uma aliança, faça uma aliança com o Senhor. Torne o seu relacionamento cada vez mais profundo, cada vez mais perto de Deus. Se aproxime cada vez mais dEle. Se entregue cada vez mais a Ele. E você vai colher. Você vai colher. Seja fiel agora. Seja fiel a Ele. Comece a plantar isso para que você possa colher essa vitória que você deseja do Senhor. Como eu disse, não existem impossíveis para o nosso Deus. Ele é especialista em fazer coisas impossíveis acontecerem. Ele criou tudo do nada. Ele criou Eva de uma costela, né? Então, para Ele, coisas impossíveis é brincadeira. Brincadeira. O problema não é Ele. O problema somos nós. Nesses momentos, agora é o momento de nós nos voltarmos para o Senhor, de nosso relacionamento com o Senhor ser mais forte, ser mais próximo. E o Senhor, Ele vai abrir a porta para você, tá? Não importa qual a situação que você esteja passando, ou quanto pior ela possa ficar. Não importa o que você está passando, ou se essa situação vai ou não vai ficar pior. Continue vivendo o amor verdadeiro, plantando através da fidelidade, e chegará a hora de receber sua recompensa. Mantenha esse foco, tá? Não afaste do Senhor por causa do momento difícil. Pelo contrário, se aproxime de Deus. O momento, nas horas difíceis, não são horas de se afastar do Senhor. Pedro fala, sim, sobre a tristeza por causa da provação, mas a perseverança vai fazer com que você viva o milagre, tá? Essa proximidade, você se aproximar de Deus vai fazer com que você viva o milagre. Por isso eu queria orar com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você puder. Se você não puder, não tem problema, tá? Não tem problema. Faz o seguinte, coloca agora a tua vida na presença do Senhor. Eu quero dividir essa oração em duas partes agora. A primeira parte, eu quero que você restaure tua aliança com Deus. Tá? A primeira coisa que eu quero que você faça agora é que você renove a tua aliança com Deus. Se você se afastou de Deus, você deixou de orar, você deixou de meditar na palavra de Deus, você deixou de ir na igreja, você se afastou de Deus por causa de algum tipo de problema ou dificuldade que você passou, agora é o momento, então nós vamos fazer uma oração para que você
reconsidere isso e você renove essa aliança com Deus. Você vai fazer um voto com o Senhor agora, de que você vai voltar para a presença dEle, tá? De que você vai se aproximar, que o seu relacionamento a partir de agora vai ser mais sincero, vai ser mais profundo com o Senhor, tá? E se você está passando por isso, e você está na igreja, você está orando, então faça um voto de que você vai aprofundar mais ainda nesse relacionamento, amém? A nossa primeira oração vai ser essa, tá? Então feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, fecha seus olhos agora. Eu creio que para Deus não tem dificuldades dele tocar em você aí, onde você está agora. Você vai sentir a presença de Deus. Feche seus olhos mesmo. Senhor Deus, a primeira parte dessa oração que nós queremos fazer é estabelecer novamente nossa aliança com o Senhor. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca em todas as pessoas que estão ouvindo essa ministração agora. Essas que estão fazendo esse voto de coração, Senhor Deus, que querem restaurar a aliança que elas têm com o Senhor. Restaura agora, Senhor Deus. Aceita essa volta, Senhor. Como o filho pródigo, o Senhor o abraçou, o Senhor estava pronto, o Senhor o beijou. Aceita essa volta agora, Senhor Deus. Ore, balabastute, arabaceias. Ore, canta, alabastute, ore, alabassuri, xerecantas. Fala com o Senhor. Pede perdão para Ele por você ter abandonado Ele por causa dessa situação. Diga a Ele que você quer voltar agora, que você quer restaurar essa aliança com Ele. Que você quer entregar a tua vida novamente nas mãos do Senhor. Fale com Ele agora. Senhor, ouça essas orações, Pai. Deus me mostra uma aliança sendo colocada em um dedo. Faça mesmo esse voto com o Senhor. Deus, receba esses votos agora, Senhor Deus. Restaura mesmo essas alianças e deixe que teus filhos que estão me ouvindo agora sintam o mover do Senhor. Não importa onde eles estiverem, Senhor Deus, deixa eles sentirem o tocar do Senhor, a presença do Senhor onde eles estão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoa pelas falhas que nós cometemos, por termos afastado do Senhor. Nos perdoa agora, Senhor Deus, e renova as nossas alianças com o Senhor. Nós queremos voltar para a presença do Senhor, que o Senhor nos aceite agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte da nossa oração agora, amados, nós vamos pedir ao Senhor, você vai colocar na presença do Senhor aquilo que você precisa, tá? Eu não sei o que é. Se é uma porta de emprego, coloca agora na presença do Senhor. Se você fez essa oração mesmo, se você entregou novamente a tua vida ao Senhor, se você renovou essa aliança, você vai viver esse milagre. Essa semana ainda você vai ver as portas sendo abertas para você. Faça isso agora. Coloque aquilo que você precisa do Senhor. Talvez o que você quer é que Deus toque numa pessoa, que Deus restaure o seu casamento, a sua vida, o seu emprego, eu não sei. Coloca agora isso na presença do Senhor. Se você fez esse voto mesmo, de se voltar ao Senhor, de ser fiel a Ele, Deus vai fazer algo na tua vida. Você vai ver isso, você vai testemunhar isso. E depois você vai escrever pra gente aqui, você vai contar essa bênção que Deus te deu. Você vai testemunhar. Não esqueça de fazer isso não. Escreva pra gente a vitória que Deus vai te dar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, como servo do Senhor, revestido da tua autoridade, eu oro através do nome do Senhor Jesus Cristo. Os seus filhos estão fazendo um pedido agora, Senhor. Eles estão colocando o que eles necessitam, Senhor Deus. Eu não sei o que é, mas Tu sabes, ó Deus. Tu sabes o que eles precisam. Eu peço agora que o Senhor ordene aos anjos do Senhor que interfiram nessa situação agora, Senhor Deus.
Se há uma porta de emprego, Senhor Deus, eu determino através do nome do Senhor Jesus Cristo que essa porta de emprego seja aberta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele receba. Ainda essa semana ele testemunhe, Senhor Deus. Se é para tocar em algum familiar, algum ente querido dele, Senhor Deus, mudar os seus corações, Senhor Deus, toca agora, Espírito Santo de Deus. Vá movendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, restaura, Senhor Deus, esses casamentos. Restaura o amor no coração desse esposo, dessa esposa, agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nesse filho, Senhor Deus, nessa situação, Senhor Deus, que essa família está passando agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vá tocando, Senhor Deus. Deixa eles sentirem o mover do Senhor, Pai, como eu estou sentindo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu seja um instrumento, juntamente com esse vídeo, Senhor Deus, que está sendo transmitido, Senhor Deus, deixa eles serem canais, Senhor Deus, para que a bênção do Senhor agora alcance essas casas, essas famílias, essas pessoas que estão colocando esse problema na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou decretar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou liberar uma palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vitória já é sua. Receba ela agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Ó, Deus, Ele vai fazer. Coloque isso no seu coração. Hoje você renovou a tua aliança com o Senhor. Lembre-se disso. O amor verdadeiro é aquele que te aproxima. Quanto mais difícil for, mais próximo você vai ser do Senhor. Se aproxime do Senhor, aproxime-se do Senhor, cada dia mais, tá? De você que fez essa, renovou a tua aliança hoje. Você que renovou a tua aliança hoje. Fique firme com o Senhor, porque Deus vai operar um milagre na tua vida. Você vai receber, e não vai só receber, você vai testemunhar isso. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua situação. O teu Deus é o Deus do impossível. Viva esse milagre. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu agradeço muito por todos vocês que assistiram aí, que mandaram feedback para mim, falando sobre o áudio, sobre a imagem. Eu creio que se você realmente abriu o coração, hoje você recebeu algo do Senhor, tá? Não importa se era uma cura, se era uma restauração, não importa. Eu sei que Deus tocou você. E você vai ver isso. Tu toma posse disso, em nome de Jesus Cristo. Você vai viver esse milagre. Depois você escreve para mim, tá? Não importa, pode mandar no e-mail do Ministério de Louvor, no meu WhatsApp, ou até mesmo conversar comigo através do Facebook. Você vai viver esse milagre. Você vai me contar isso, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém? Deus abençoe vocês, uma ótima semana, que o Senhor esteja com cada um, a paz dele os abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a vocês.